Olá, eu sou Rodrigo Freitas, editor adjunto de Cidades do Jornal O Tempo, e hoje a gente fala sobre o BRT, que é a grande aposta da Prefeitura de Belo Horizonte para resolver uma parte dos nossos problemas de trânsito, principalmente durante o período da Copa do Mundo no ano de 2014. BRT que vai ser utilizado em alguns dos principais corredores de Belo Horizonte, como por exemplo a Avenida Antônio Carlos, também a Cristiano Machado, a Avenida Pedro I e ainda alguns corredores da região central de Belo Horizonte, principalmente a Avenida Santos Dumont. Para falar a respeito do BRT e daquilo que vai mudar na rotina do trânsito da cidade, daquilo que vai mudar na rotina da vida do cidadão belo-horizontino, com a gente aqui hoje nesta manhã, presidente da BH Trans, Ramon Victor César. Muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Também com a gente aqui, redatora do portal O Tempo Online, Rejane Aires, acompanhando a movimentação dos internautas nessa manhã. Bom dia, Rejane. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rejane. Bom, para a gente começar, Ramon, o que vai mudar efetivamente na rotina do cidadão de Belo Horizonte com a implantação do BRT? A Prefeitura diz que vai resolver uma boa parte dos nossos problemas de trânsito, principalmente para quem sai da zona norte da cidade e tenta chegar à região central, que hoje é um dos grandes problemas do nosso tráfego. Vai mudar de fato essa realidade? Olha, o BRT, ele começa, como você disse, operando nesses dois corredores, vamos dizer assim, Antônio Carlos, Cristiano, e transportando por dia 700 mil pessoas. Isto é mais ou menos 40% da demanda que o sistema BH Trans atende por dia. O que vai mudar? Essas pessoas terão um sistema de transporte extremamente melhor do que é hoje. Eles ganharão conforto, né? Mas principalmente ganharão rapidez, e rapidez com conforto. Esta é basicamente as duas palavrinhas que caracterizam bem o sistema BRT. É o R do BRT mesmo, né, que é rapidez, é rápido, mas numa condição de conforto excepcional, com um padrão muito semelhante ao padrão de sistema sob trilhos, tipo metrô, VLT. Porque qual que é o segredo do BRT? É a questão do embarque. O embarque pré-pago numa estação em nível com o veículo. Isto diferencia tudo em relação ao embarque tradicional em um ônibus comum, onde se faz numa fila, usando uma escada, passando por uma roleta. No BRT não tem nada disso. É semelhante ao metrô, ao embarque que se faz, porque a pessoa entra numa estação, ela paga aquela passagem antes e depois ela só vai entrar ou sair de acordo com a estação que ela vai utilizar. Exatamente, né? Nós teremos no que a gente chama de nas cabeceiras, ou seja, lá nas pontas, né, as grandes estações de integração para onde se dirigem os serviços alimentadores, né? Ali as pessoas fazem a troca para o serviço que opera de fato no corredor BRT. E no corredor BRT você tem mais ou menos de 500 em 500 metros uma estação de transferência, que é onde as pessoas descem ou aquelas pessoas que estão no entorno entram nessa estação, como você mesmo disse, ela já aporta o cartão eletrônico, ou se ela não for um portador do cartão eletrônico, ela compra um bilhete numa bilheteria que existirá junto à entrada da estação de transferência, passa pelas roletas que existem na estação e entra na área paga da estação, onde ela fica ali com todo o conforto, livre, para pegar o ônibus que passa ali, que se encaixa perfeitamente na estação e que a pessoa passa do piso da estação para o piso do ônibus direto, possível inclusive ela entrar no ônibus empurrando um carrinho de bebê ou um amigo no cadeirante, é perfeito isso. Isto é conforto, mas isto é um diferencial de tempo extraordinário. O tempo de embarque é hoje uma grande perda de tempo no serviço de transporte.
Você falou que o BRT vai trazer um novo nível de conforto para quem for utilizar esse meio de transporte em Belo Horizonte. E a superlotação dos nossos ônibus é uma reclamação constante daqueles que precisam de utilizar o ônibus ao longo do dia e principalmente nos horários de pico, pela manhã e no fim da tarde e início da noite. Como é que vai ser controlada a superlotação, a lotação dos BRTs? Vai ter um mecanismo de controle para que o cidadão se sinta confortavelmente instalado mesmo dentro desses mega ônibus? Olha, nós temos uma regra de contrato que diz que durante o pico é aceito que 5 pessoas por metro quadrado viajam em pé. No entre-pico isto cai para 3. Evidentemente que todo o sistema de transporte no mundo todo, seja ele por ônibus, seja ele em trilhos, no horário de pico, ele é mais carregado, ele é mais desconfortável. Esta mágica não tem muito jeito de resolver em qualquer sistema de transporte público do mundo, tá? Assim também será no BRT, né? O horário de pico ele é mais carregado, mas nós estaremos trabalhando com ônibus de grande capacidade, tá? Os ônibus articulados carregam aí cerca de 160 pessoas, né? E deslocando numa rapidez muito grande, tá? Então, mesmo algum momento mais carregado, isso é muito minimizado pelo fato da viagem. Nós estamos estimando que as viagens, em média, vão cair para metade do tempo. O BRT ele vai naturalmente tirar uma série de linhas de circulação naqueles corredores ali, da Cristiano Machado, da Antônio Carlos, da Avenida Pedro I. Muitas linhas que saem dos bairros e vão ali ocupando, e hoje nem as faixas exclusivas, as pistas exclusivas para ônibus, as busways, dão conta mais. Com essa mudança, com essa utilização de ônibus do BRT para esses corredores, já se sabe quantas linhas vão deixar de existir? E mais do que isso, eu reforço a pergunta. Deixando de haver algumas linhas, essas que chegam ao centro da cidade, havendo menos ônibus, vai haver menos motoristas, menos cobradores, haverá demissão de pessoal e a passagem pode ser barateada para o cidadão, ou a ideia é manter-se no nível que a gente tem hoje? Sobre a sua última pergunta, eu vou responder primeiro, que é a questão da passagem. Até porque é a que mais chama a atenção das pessoas. Exatamente. Sobre a questão da passagem, nós estamos trabalhando no projeto do BRT com o mesmo padrão de hoje, tá? Quer dizer, o estudo de viabilidade econômica ele se baseia no mesmo nível de passagem. Agora, de fato, nós vamos diminuir o número de linhas e diminuir o número de ônibus, de veículos. Mas isto não significa prejuízo para o passageiro de maneira nenhuma, pelo contrário, nós vamos estar oferecendo ele muito mais qualidade e muito mais frequência de ônibus, depois eu posso explicar como essa aparente mágica, né? E também não significa desemprego para o operador, para o motorista, porque é preciso de lembrar que estas linhas irão desaparecer ao longo do corredor, mas ela permanece como linha alimentadora, saindo do bairro e sendo segmentada na grande estação de integração. Só vai reduzir o trajeto, exatamente. Tá? Ramon, para quem passa pela região norte da cidade, a gente sabe que tem muita gente que vem dos municípios da região metropolitana, do vetor norte da região metropolitana, Vespasiano, Santa Luzia, Confins e outras cidades que estão ali, Pedro Leopoldo e por aí vai. Como é que vai ser feito em relação a essas cidades? Porque muitas dessas pessoas, quando chegam à região norte, às vezes ainda tomam outro ônibus para vir para o centro da cidade, ou então existem linhas diretas que saem dessas cidades e que chegam ao centro de Belo Horizonte. Como é que vai ser feito isso? Vai ter também um sistema de alimentação com ônibus maiores, com maior capacidade para levar essas pessoas até as estações de BRT na Pampulha e também na Avenida Cristiano Machado? Sim. O sistema que nós chamamos aqui de metropolitano, que é gerenciado pelo governo do estado, ele também está integrado ao projeto BRT. Tá? Então, os ônibus destas cidades que estão
vamos dizer, na área de influência do corredor Antônio Carlos ou do corredor Cristiano Machado, que são os ônibus que vêm de Vespasiano, de Santa Luzia, de Lagoa Santa, eles virão como ônibus alimentadores partindo dessas cidades até um terminal de integração do sistema metropolitano. Um será na própria estação Vilarinho. A estação Vilarinho, Regiane, ela hoje é norte-sul, tá? Separada aí no centro pela linha do metrô, né? Então, no terminal norte, no lado norte desse terminal, será um terminal de integração das linhas do metropolitano. Então, a pessoa vem de Lagoa Santa, vem de Vespasiano, e ela fará a integração para o sistema BRT ali naquela estação. Além disto, a CETOP está programando e já tomando as providências para construir outros terminais de integração em Santa Luzia, em Justinópolis, de forma que todo esse arco norte aí vai estar plenamente integrado no modelo BRT. Regiane Aires, temos participação de internauta, né? Temos várias. A primeira do Fabiano Pereira Justino, de Belo Horizonte. A pergunta é grande. Por que as obras que ocasionem grandes impactos no trânsito não são feitas durante a madrugada? Nas grandes capitais isso ocorre. Semana passada, uma obra de demolição na esquina da Pedro I com a João Samarra deixou o trânsito na região do Parque da Lagoa do Nada até o centro de Venda Nova e na rua Padre Pedro Pinto ficou um caos. Há uma previsão de quando essas demolições próxima à rua Padre Pedro Pinto, Venda Nova, vão parar? E explique isso. De fato, uma situação ideal, e nós somos gestores de transporte e gestores de trânsito, então para o trânsito seria ótimo se tudo fosse possível de fazer na madrugada. Isso não tem nenhuma dúvida, é a maneira mais óbvia e mais inteligente, mas nem sempre possível. Pequenas obras rotineiras ou serviços urbanos rotineiros, inclusive existe um decreto relativamente recente do prefeito Márcio Lacerda, que estipulou horários e principalmente na madrugada para isso. Agora, uma obra do porte, por exemplo, do alargamento da Pedro I, se nós fôssemos trabalhar só na madrugada, nós demandaríamos muito mais tempo para executá-la do que estamos demandando hoje. O ideal ali seria até, como foi ali naquele último trecho da Avenida Antônio Carlos, mais recente, trabalhar não só de dia, quanto também na madrugada, quer dizer, dobrar a jornada de trabalho, porque também uma maneira de não incomodar as pessoas é fazer as obras mais rápidas. A reportagem do portal O Tempo Online saiu às ruas também para ver o que as pessoas estão achando das obras do BRT, em especial na região central da capital mineira. Vamos acompanhar. Quais a expectativa que vai ter para os comerciantes aqui do local? Parte da calçada já foi tomada e para você atravessar aqui na Santos Dumont está ficando cada dia mais difícil. Dezembro é um mês onde o pessoal vem fazer suas compras, né? Tinha que ter um cronograma, né, de ver isso antes, né? É uma série de obras que realmente a gente não sabe como que vai ficar, se realmente vai atender a população da forma que a gente espera. E também a questão do trânsito aqui no centro ficou muito difícil, tanto para pedestre quanto para motorista, né? Deixaram a desejar muito na questão da segurança. Demoraram muito a acender os refletores, aqui mesmo houve arrombamento e nada foi feito boletim de ocorrência, uma banca ali na frente foram 2 vezes e prejuízo com certeza é do comerciante, né? O comércio caiu muito depois que fez a obra, apesar de ser um benefício futuro, né? Mas está causando esse transtorno. Terrível, terrível, você fica agarrado. Se não é na Antônio Carlos, é na Cristiano Machado. De qualquer forma, você só vive agarrado no trânsito. Então, se você tem um compromisso 9 horas da manhã, ao natural que você tem que sair de casa às 7, no mínimo, né? Dependendo do lugar que você vai. Pois é, Ramon, então aí as considerações, principalmente em relação à região central da cidade, Avenida Santos Dumont, que vai receber ali um corredor do BRT.
O que dá para dizer para essas pessoas que estão reclamando da segurança, da questão do trânsito, a dificuldade do comércio também, que é uma questão que já vem sendo levantada? Qual a previsão de término ali para aquela região da Santos Dumont? E a BH Trans está fazendo alguma coisa para tentar impactar menos a vida de quem passa ou de quem trabalha ali? Sim. A gente tem que pedir quase uma desculpa à população pelos incômodos, mas é mais ou menos como a gente fazer uma obra na nossa casa, no apartamento, continuando a morar na casa, no apartamento. Tem sempre um incômodo, mas a gente sabe que depois vai ficar melhor, a churrasqueira vai ficar pronta, a sala vai ficar mais bonita. Esta é a nossa expectativa em relação ao que nós estamos chamando de rotor Paraná Santos Dumont. Ali nós teremos um rotor mesmo, porque os ônibus vêm da Paraná, vêm da Antônio Carlos ou da Cristiano e vão fazer um giro completo ali nas duas avenidas. Elas estarão totalmente dedicadas ao transporte público, além de ter passeios tratados para caminhamento de pedestres. Nas duas pontas, seja ali na Praça 1º de Maio, seja ali na altura do Centro Cultural da UFMG, já próximo da estação, nós teremos as grandes rotatórias de retorno e 6 estações que as pessoas que passam lá hoje já podem enxergar elas subindo de forma majestosa, porque são 6 grandes estações que, além de muito bonitas, têm muita capacidade e terá muita funcionalidade. Agora, os incômodos da obra, nós, Prefeitura de Belo Horizonte, discutimos toda a programação da obra com as representações dos comerciantes, seja Associação Comercial, CDL, Federação do Comércio. A ideia inicial e do ponto de vista de cronograma, o ideal teria sido atacar de uma vez só a Paraná e a Santos Dumont. Foi por ponderação dos comerciantes que resolvemos partir para uma estratégia de fazer por partes, que demora mais, mas acreditamos que impacta menos a vizinhança e os comerciantes ali estabelecidos. Além disto, é importante dizer que a Prefeitura tem um compromisso com estas entidades de comerciantes e com os comerciantes de ir agora na Santos Dumont até o final desse mês, comecinho do outro, e parar para não ter obra no período de Natal, no período de compras. Isto foi uma combinação com eles. E pensando no futuro, aquilo que eu brinquei, a churrasqueira nova na casa, ou a sala nova, além de ter um espaço requalificado urbanisticamente, nós sabemos de experiências de outras cidades, por exemplo, seja em Cali, na Colômbia, onde até vou no próximo mês, seja mesmo nos corredores em Bogotá, fechados totalmente, depois dedicados ao transporte por BRT, o comércio lindeiro, o comércio ali, aumentou na Colômbia o seu movimento, o seu faturamento em cerca de 30%, porque você dá muito mais vida, muito mais movimento, ali vira um verdadeiro shopping a céu aberto. Muito bem. Regiane Aires, temos mais participação? Temos. Frederico Pereira, de Belo Horizonte. Por que a BH Trans não disponibiliza à população, através do seu portal, fotos sobre o andamento das obras de mobilidade, aos moldes de como é feito nas obras do Mineirão? Toda semana tem uma atualização diferente. Tá aí até uma boa sugestão, né? De vez em quando a gente coloca, seja eu, seja outros diretores ou gerentes da BH Trans, que fazemos palestras, colocamos os slides no site, mas o Frederico está nos dando uma boa sugestão. Nós vamos fazer um benchmark, vou dizer assim, no site do Mineirão, vamos ver como é que está as obras lá, a forma de apresentar as obras do Mineirão
e faremos isso no nosso portal. Eu agradeço muito a sugestão dele. Aí é o que prova o quanto a participação das pessoas é importante e como as ideias e as boas ideias, elas podem realmente ajudar na execução dessas obras. O chefe da comunicação social nossa está Já ali, tá ele aqui, já sai com dever de casa. Já anotou. Já anotou essa sugestão que é ele realmente já sai muito com boa. dever de casa. Aí, Frederico, obrigado pela participação. Você ajuda a gente a fazer a programação da TV O Tempo Online e mais do que isso, dá também uma boa ideia para a gente resolver essa questão das obras do BRT em Belo Horizonte. Ramon, uma questão que preocupa muito as pessoas é o trânsito no Complexo da Lagoinha. E o Complexo da Lagoinha vai ser uma rota inevitável para os ônibus do BRT quando chegarem das avenidas Cristiano Machado e Antônio Carlos. No Complexo da Lagoinha não tem nenhuma obra de reestruturação propriamente dita, como está acontecendo na Antônio Carlos, como está acontecendo na Cristiano Machado. E o Complexo da Lagoinha é um ponto de trânsito estrangulado, de acesso à região central da cidade. O que vai ser feito para tentar resolver essa situação? Ou o BRT vai vir de forma muito rápida até o Complexo da Lagoinha e quando chegar lá vai travar? Como é que vai funcionar isso? Esta foi uma preocupação que nós sempre tivemos e nós temos programação de intervenções ainda a serem feitas no Complexo da Lagoinha dentro do projeto BRT. Agora, depois do Natal, porque nós também esperamos diminuir o movimento na cidade, nós vamos ter o trabalho de alargamento ali do viaduto A, que será feito depois do Natal, a partir daquela semana que termina as festas de Natal, Ano Novo, e vamos dedicar principalmente o período de janeiro para fazer esse alargamento, e mais, tem uma intervenção muito mais robusta, muito mais significativa no viaduto leste. O viaduto leste, que é aquele que chega ali perto do Shopping Oi, ele vai ganhar um ramo a mais, vai ser construído, tá? Um ramo a mais para ser dedicado totalmente Trânsito exclusivo do trânsito BRT. exclusivo do BRT, tá? Então nós estamos, nesse caso, ele será para o BRT da Cristiano. Então, não correremos o risco do BRT vir muito rápido da estação de São Gabriel até a entrada do túnel da Lagoinha e depois, como você disse, ficar perdendo tempo ali na transição entre o túnel e o rotor da Santos Dumont. Tá? Então, ali tem uma obra, está acabando de ser projetada, são recursos também do PAC Mobilidade Grandes Cidades, já estão assegurados e que vão financiar juntamente com a obra do Boulevard Arrudas, naquele trecho faltoso, vamos dizer assim, entre a Rio de Janeiro e a Carijós. A gente está caminhando para o encerramento e aí eu quero fazer uma pergunta que nos chamou muita atenção. O prefeito Márcio Lacerda enviou um comunicado para o Sindicato da Construção Civil anunciando uma dificuldade financeira em relação às obras que estão em execução em Belo Horizonte. E já se levanta, inclusive, segundo essas informações, a possibilidade de algumas obras serem paralisadas durante algum tempo. Como é que fica a situação do BRT? Até porque recentemente o jornal O Tempo divulgou uma reportagem mostrando que já existem alguns atrasos nessas obras, que alguns corredores já deveriam, por exemplo, estar prontos, no entanto, eles ainda estão em processo de obras. Como é que fica essa situação nesse momento, Ramon? Olha, sobre a questão que você está dizendo de uma questão de reprogramação de obras, quem cuida disso é a Secretaria Municipal de Obras, né? A BH Trans, de alguma forma, é cliente da Secretaria Municipal de Obras, então eu não domino no detalhe, mas a questão não é um problema de caixa, é um problema de ajuste em função da finalização do ano, das restrições da lei de responsabilidade fiscal. É muito mais um ajuste para permanecer, como a Prefeitura de Belo Horizonte vem permanecendo, enquadrada nas regras de responsabilidade fiscal. A Prefeitura não tem problema de caixa, em especial na questão do BRT, que é um recurso financiado, tá? Mais uma grande transferência de recursos a fundo perdido do governo do Estado. O dinheiro está chegando de forma lenta? Para o BRT, aquilo que... E eu vou mais, não é só para o BRT, porque, inclusive, naquela reportagem tem algum equívoco ali, tá? E é até bom uma oportunidade para a gente esclarecer. Porque o chamado pacote PAC Copa em Belo Horizonte, ele é
formado de duas partes de recursos, duas grandes fontes. Uma fonte é o financiamento do PAC, propriamente dito, que é um financiamento de 1 bilhão. Mais precisamente, 1 bilhão e 23 milhões. Esse número está certinho ali naquela reportagem. Isso é dinheiro garantido, empréstimo tomado, disponível na Caixa. A Prefeitura executa a obra, faz a medição, a Caixa libera e paga. Então esse não tem nenhuma solução de continuidade, não tem nenhum problema. Esse recurso de 1 bilhão é complementado com mais 400 milhões em números redondos, dos quais 300 é uma transferência sem ônus para o município feita pelo governo do estado, ou seja, uma doação do governo do estado para a melhoria da mobilidade em Belo Horizonte, e 100 milhões é da própria prefeitura, a parte essa que já foi até gasta. Então agora nós estamos dependendo só do governo do estado, que passa regularmente suas transferências. Então todo o PAC é 1 bilhão e 400. Aí o jornal lá, a reportagem, falou em 1 bilhão e 700, tem algum equívoco. Mas não foi ali. A própria BH Trans que informou a reportagem? Não, a gente tem não. os e-mails, inclusive, mostrando. Não. E a moça escreveu corretamente lá, que um gerente da BH Trans informou em 2010 que o investimento PAC era 1 bilhão. Ou seja, ele deu uma informação correta, mas incompleta. O investimento PAC, o componente PAC, é 1 bilhão. É um empréstimo que a Prefeitura levantou junto à Caixa Econômica Federal por conta do programa PAC. O programa exige uma contrapartida local, que são outros 400 milhões. E todo o pacote Mobilidade Copa, ele está em 1 milhão e 400. Então não existe 1 milhão e 700. O que houve, então, foi um erro de informação na época do lançamento, então. Incompleta, talvez. Tá? Um erro de informação nesse caso. Mas correta no sentido... Porque está até certinho lá, assim, no detalhe. 1 bilhão e 23 milhões. A isto acrescenta 300 e tantos, que dá 1 bi e 400, assim, número redondo. Não existe, hora nenhuma, essa história de 1 bi e 700, que seria um acréscimo de 700 em cima de 1 bi original. Não é isto, tá? Agora, é preciso esclarecer que esse 1 bi e 400 não é só para o BRT. O custo do projeto BRT é de cerca de 800 milhões. É isso que nós estamos gastando no BRT. Então, os outros 600 milhões, que forma 800 mais 600, estou falando números bem redondos, para chegar a 1.400, é a obra aqui do Boulevard Arrudas, o primeiro segmento que está pronto ali da Carijosa até a Uberaba, o seguinte que está em execução da Uberaba em direção ao Coração Eucarístico, onde está inclusive fazendo um viaduto imenso para resolver aquele gargalo que é a passagem inferior debaixo da linha do metrô. A via 210, que está em obra, que é a ligação da Ponta da Tereza Cristina na Avenida dos Minérios, lá no Barreiro. A via 710, que começa agora a ganhar maior dinamismo. E as obras estão paradas, né? Exatamente. Por uma questão de desapropriação, tá? Não por falta do recurso para a obra em si, mas por questões de desapropriação, que é até bom dizer que na via 710 o custo de desapropriação é até um pouco maior do que o custo da obra propriamente dita, tá? É como se você comprasse um lote para fazer uma casa e o custo do lote fosse maior do que a construção da sua casa. Então, esses outros 600, além disto, para a central de operações da BH Trans, são mais 30 milhões, nós estamos montando um novo centro de controle operacional, que vai, inclusive, envolver outras atividades da Prefeitura, tipo SAMU, Guarda Municipal, SLU, Defesa Civil, formando, junto com o CCO da BH Trans, um verdadeiro centro de operações da cidade. Tudo isto
está nesse grande pacote de 1,4 bi. Muito bem. Ramon Victor César, muito obrigado pela presença aqui no Portal Tempo Online. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o Grupo Tempo por essa oportunidade de divulgar e dizer que estamos sempre abertos à divulgação e a compartilhar com a sociedade esse projeto tão importante para a cidade. Rejane Aires, mais uma vez, obrigado pela parceria de sempre. Até a próxima. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigado, Rejane. E a gente vai ficando por aqui. Essa entrevista vai estar disponível no portal do jornal O Tempo, tempo.com.br, nas próximas horas. Lembrando que às 4 da tarde tem a sabatina, a gente continua as sabatinas com os dois candidatos que disputam o segundo turno à Prefeitura de Contagem. Às 4 horas, o entrevistado é Durval Ângelo, candidato do PT. Continue com a gente. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.